Olá, minha amiga, meu amigo que está mais uma vez nos assistindo. Meu nome é Davi, estamos aqui em mais um Papo de Sacristia, dessa vez muito bem acompanhado, né? Com bastante puxado. Com certeza. Estamos aqui. Nós estamos aqui com a nossa querida, nossa nova amiga, né? Amanda. Rick, que já é amigo velho de casa, né? Já estamos aí... Figurinha repetida. Figurinha repetida, né? Pato Samuel e o irmão do Rick, o Cris. Estamos aqui hoje para compartilhar a vida com você. E falando em irmão... Everybody hates. O tema. O nosso tema hoje são os irmãos, né? Os irmãos. E como passagem bíblica, nós temos Caim e Abel, que para mim são os irmãos... Já mostra pra onde a coisa Exato, já mostra. Os primeiros irmãos já viu como é que dá, O primeiro né? assassinato Com é o irmão matando o outro inveja. Família é uma coisa maravilhosa. E aí, gente? Só perde pra casamento, né, mano? Não, casamento é bom, isso aqui não tem como discutir. Boa! Desse jeito. Só reclama do casamento quem não soube casar. Ai. Dá vontade de casar, só que não. Mas, como irmãos não podem casar, pelo menos não no Brasil, né? Em alguns lugares da Índia pode. Lá vai acabou. Esse programa cada vez afunda mais. Eu tô com a camisa do Freud. Pink Freud. Freud tem alguma coisa para falar sobre irmãos? Irmão, mas o negócio dele com a filha. Controvérsias. Mas aí, já que eu falei aqui de Caim e Abel, a relação de irmãos é sempre assim, Caim e Abel, um querendo matar o outro, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo roubar a brusinha da outra, é assim mesmo a relação de irmãos? Eu acho que é sempre um conflito, né? Eu, por exemplo, eu lembro quando eu era menor, né? A minha irmã mais velha, falecida, né? Ela tinha uma relação muito de cuidado comigo. Eu me lembro muito bem disso, né? De proteção e de cuidado. A mais nova, no início, foi um pouco tipo assim, vai roubar meu lugar, é meu pai, minha mãe, entendeu? Hoje em dia esse não. ciúminho, né? Mas um pouco, acho que tem um pouco essa ideia de que alguém vai roubar o meu lugar, né? Então eu acho que o problema é que o irmão, ele sempre chega nesse lugar um pouco da disputa do afeto. Porque a gente gosta de ser o centro das atenções. Então, você ter que dividir... É o único capaz de competir ali com o complexo de Édipo. Com aquela tríade ali, mãe, pai e filho. Criado uma outra tríade dentro do mesmo núcleo familiar, né? Agora eu puxei Freud, hein? E é alguém que tem chances reais, porque o filho da vizinha, o sobrinho... Mas tem chance real de roubar o lugar. Acho que tem a ver com essa ideia do lugar. Você me diga, qual que é a sua relação com seu irmão? A minha? Porque eu olhei aqui para baixo. Como eu havia dito para vocês, né? A minha diferença pro meu irmão é de 5 anos, né? Então, quando ele nasceu, eu era uma criança. Quando ele era criança, eu já era um pré-adolescente. Quando ele virou pré-adolescente, já era um adolescente já indo para a vida adulta. Quando ele virou adolescente, eu saí de casa. Deu merda. Então, assim, a nossa relação foi uma relação boa até enquanto durou. Hoje nós temos... Porque ele morreu, Não, ele é vivo, graças a Deus. Tá. Mas hoje é uma relação mais fria e respeitosa. Porque, né, eu saí de casa muito cedo, fui pro mundo cedo e eu não acompanhei aquela parte da adolescência dele. Entendi. Então não tem uma conexão emocional tão forte. Temos uma conexão emocional, mas aquela coisa assim, mais fria. Entendi. Não tô falando que eu sou frio, que ele é uma pessoa fria, mas é porque... 9 anos aí, morando em Minas. Eu tenho 9 anos, é tempo a beça, né? Eu não consegui pegar o sotaque mineiro. Não consegui. Deixa eu tentar, então, harmonizar, porque a conversa está pesada, né? Então, você não teve o prazer de ter a sua infância gravada também na mente e no coração de uma outra pessoa. Porque ter irmão, no nosso caso, que é muito tem que próximo... Ele, né? Porque... o signo, falando do signo, é complicado. Ele começou bem demais, não é à toa que eu tenho orgulho. Aí, tá vendo? Aqui vocês vão encontrar só isso. Puxa-saquismo, a questão, entre irmãos. A questão é que quem nos conhece e convive conosco sabe que a proximidade com que a gente foi gerado, a distância, né? Aquilo que você trouxe, que é um gap muito grande entre o seu irmão, que dificultou a linguagem, como a gente nasceu muito próximo, isso se estreitou de tal maneira que a gente foi para a escola junto, a gente namorou na mesma época, a gente casou na mesma época, a gente teve filho na mesma época. Então, a gente está sempre compartilhando as mesmas etapas de vida e isso
traz uma proximidade tão genuína e tão forte que a minha ideia de irmão, ela é baseada nesse entendimento. Eu e meu irmão, a gente não disputou nem roupa. Ah, é? Nem roupa. Eu nunca fui à escola com meu irmão. Quer dizer, eu já levei ele para a escola muitas vezes. Também não, nunca foi minha vibe, não. Mas essa questão de diferença de idade, eu acho que a Amanda pode falar melhor sobre essa questão de diferença de idade. Como é que foi? Eu ia falar que são experiências diferentes. Porque, por exemplo, eu e minha irmã do meio temos 13 anos de diferença. Da mais nova temos 15. Então, mas hoje eu vejo que é muito mais uma função de responsabilidade, de querer passar um exemplo, de querer ser alguém que elas se inspirem, do que essa distância. Na época que minha mãe engravidou, eu quase morri. Vocês são em 3. Porque eu era filha única. Vocês são em 3. Somos 3. E você é a mais velha? Sou. Vai me perguntar a minha idade? Mas aqui, você podia revelar pro grupo. Ela é muito. Mas aqui, você podia revelar pro grupo quantas primaveras você já viveu. 18. Nada mais do que isso, né? E deixa eu te perguntar. Eu acho que vou morrer no dia. Você percebe também que, à medida que vamos envelhecendo, essa diferença vai sumindo. E você vai falar de envelhecer com uma pessoa que acabei de perguntar a idade. Não, é porque... o tempo amadurecendo, passa. o tempo passa. Porque... O que eu penso? Se hoje você tiver um contato com seu irmão, essa diferença ela não existe mais, porque hoje, obrigatoriamente, você vai ter que compartilhar os mesmos anseios que a nossa idade adulta proporciona, entendeu? A Júlia está com quantos anos atualmente? 17. Então já começa a entrar numa fase... Tá no mercado de trabalho, tá começando. Então, assim, isso tudo é muito positivo. E essa diferença de idade... A Júlia e a Letícia, elas têm uma diferença menor. Elas têm uma diferença de 3 anos de idade uma para outra. Então, eu vejo que elas são bem mais próximas. Com certeza, elas vivem a mesma fase, que foi isso que vocês trouxeram aqui. E conta um negócio para nós. Como é que é a sensação de deixar de ser filho único? Sendo muito tempo, como é que é isso? Como é que é? Então, foi o que eu disse no início, né? Lá atrás, quando minha mãe engravidou, eu sofri muito. Porque uma adolescente, nos seus 13 anos... descobri que estava perdendo o trono, que não ia ser mais a princesinha do papai, que ia dividir ali, é difícil. Mas hoje eu percebo que foi muito bom. Eu acho que ser filho único também é muito triste. Então, não sei se a gente vai entrar nesse aspecto aí. Claro, pode colocar. Como irmãos, mas eu acho que essa questão de ser filho único... As famílias hoje estão muito pequenas, né? Então, eu acho que não ter irmãos é uma dor do futuro, que as pessoas não vão ter primos para compartilhar, não vão ter... A família perde um pouco o sentido de família, de mesa cheia, de estar junto. Você acha que isso faz falta para as pessoas nas relações hoje? Estar num ambiente, uma família onde você não tem um irmão para compartilhar? Porque eu acho que tem esse problema, né? Se você cresce uma casa onde você tem, por exemplo, uma suíte no seu quarto, não tem que dividir, você acha que isso está inscrito na Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, agora você tem que compartilhar, confrontar, negociar, o canal, aquela coisa toda, isso vai ajudando nas relações também, né? Eu não sei a idade dos pais de vocês, mas vai chegar uma hora que vocês vão precisar cuidar deles. Certo. Como é que vai ser isso? Vão se dividir, né? Se não tiver o irmão. Qual é a responsabilidade? Um fica com o pai, outro fica com a mãe. Ah, é? Deve ser assim. Eu vou ficar com meu pai, que é mais fácil. Meu pai é muito mais fácil de lidar, sabe? Minha mãe tem... Minha mãe, eu e minha mãe, a gente é muito parecido, né? Muito tinhoso. Então não dá certo, né? Eu vou ficar com meu pai mesmo, tá? Douglas fica com a minha mãe. Como é que você sente que a diferença, por exemplo, assim, é uma coisa que eu acho interessante, né? Tem esse negócio mesmo do filho mais novo ser mais amado? Como é que é isso? O que vocês acham? Qual que é a opinião? Eu fui muito beneficiado. Tem que falar isso porque... Em que aspectos, por exemplo? Por exemplo, eu fui alfabetizado por meu irmão, porque ele foi na escola um pouquinho antes. Eu já cheguei lá, inclusive eu fui avançado na escola, fiz o pré, então já fui ali pro... Ele é o mais velho, né? Ele é mais velho. Lógico. Não. É nítido. Tá mais acabado. Ele tá mais acabado. Eu sempre fico na dúvida. Mas eu sempre convivi com pessoas geralmente um pouquinho mais velhas. Acho que eu amadureci um pouquinho, sendo por esse convívio. Os amigos dele sempre foram meus amigos também, vice-versa. Né? Então já foi te colocando para frente. Mas a resposta está no que a Amanda trouxe também, que sempre houve um desejo de compartilhar. Entendeu? Que eu não sei porquê e nem como ele brota.
mas eu sei que ele existe, ele é muito forte. Então, quem é filho único vai ter mais dificuldade, né, nessa divisão, porque minha mãe narra situações assim de eu ir para a escola e pegar o lanche e trazer para casa. E a professora chegar e falar com ela assim, olha, ele está passando fome em casa porque ele não come o lanche. Ela falou assim, não, ele traz para o irmão. Até explicar esse contexto, né? Não, bonitinho. Ela é bonitinha. Mas é justamente na infância que tem esse convívio, assim, muito forte. Uma simbiose. Isso. Mesmo núcleo familiar. Deixa eu só trazer um testemunho aqui. Opa! Não é pessoal, não é pessoal meu, mas é porque, né, eu trabalho em escola tem por baixo uns 12 anos, isso, então eu já tive contato com vários irmãos, né? Irmãos de diferença, às vezes, muito curtinha, né? E eu achava engraçado que eu tive uns irmãos que eles costumavam arrumar muita confusão com outros colegas, e quando a gente ia ver, por que você arrumou? Rapaz, por que você bateu no outro? Não, porque ele estava mexendo com meu irmão. Isso aconteceu muito com vocês? Teve, mais ele me protegendo, né? Teve. Que tem essa coisa de irmão, um proteger o outro. Somente o mais velho proteger o mais novo. Eu acho que a flor da pele com o irmão. O laço de sangue, ele contribui. Claro, e eu falo para vocês, mas um movimento. A irmã, quando vai casar... Então, quer dizer, porque a gente que é homem, a gente tem um senso assim, entendeu? Aí já mandou um recado pro cunhado aí, hein? Ô, cunhado, Você já fica meio assim, entendeu? Teve indireta. Eu tô tranquilo, meu problema é meu pai. Mas assim, existe de fato uma questão assim no instinto de proteção. Porque eu acho que quando você é irmão com irmão ou irmã com irmã, tipo assim... você está mais ou menos no mesmo horizonte, mas o irmão, sobretudo quando ele é mais velho, com a irmã, eu acho que aflora essa ideia da proteção. Legal, sim. Então, no sentido assim, né, de proteger, de resguardar, né? Então, acho que isso é muito presente, né, na cultura, na relação, né? Um convívio muito íntimo. A família como a primeira relação social que a gente constrói ali, muito íntimo. A gente, sabe, tinha até um outro quarto, mas a gente preferia dormir no mesmo quarto, né? E isso, a infância como uma coisa muito nostálgica, gostosa de lembrar, a gente tem várias lembranças boas. Assim, escuta uma música, manda pro outro, pô, velho, lembra dessa música aqui, essa música é muito Casimiro boa, de Abreu. Cara. Que saudade eu tenho da aurora da minha vida, infância querida, que os dessa tempos parte de compartilhar. Mais. Tem a parte da rivalidade, lógico, mas que também forma o ego, forma o seu caráter. Claro. Ali, né? É por isso que tem que trazer Caim e Abel na jogada. Exatamente. Porque a origem é a inveja. E é muito comum a inveja. E a gente traz isso num aspecto só entre irmãos, mas se for levar isso para um contexto, o irmão, ele é só essa relação fraterna, porque Jesus... quando estava lá nos seus sermões lá, interrompeu ele e falou assim, seus irmãos estão lá fora, sua mãe. Ele falou, quem que é meu irmão? Quem que é minha mãe? Todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão, é minha mãe. Então... Isso não foi esperteza dele não para proteger Maria, não, porque a polêmica está aqui dos irmãos Jesus. Mas continua, por favor. Você já viu o problema com o político quando começa a encher a família? Aí rachadinha de não sei o quê. Filho que não, entendeu? Fez o que não devia, entendeu? O irmão que convida o outro para vir no podcast, tudo é podcast. Tá vendo aí? Eu estou tentando expandir esse horizonte, porque essa relação de irmão, ela tem que ser com o meu próximo, que não é de fato meu irmão biológico, entendeu? E quando a gente começa a abrir isso, isso fica muito bonito e também muito perigoso. Por que como o Christian eu sou tão respeitador assim, tão carinhoso, e com o cara lá na rua lá eu já não tenho essa mesma relação? Você traz um princípio... Você traz uma coisa, espiritualmente, claro, nós somos irmãos dos outros, né? Porque todos nós somos feitos filhos no filho. Agora, o que acontece que é uma coisa interessante, que eu acho que é uma das grandes sacadas da cultura, é que a gente não dá conta de gostar de todo mundo. Só que sem gostar das pessoas também não tem conexão. Então, o que diz? Olha, pega um núcleo pequeno, administrar, pega tipo um laboratório, né? Secciona um grupo aqui que você vai dar conta de pelo menos ter uma relação mais íntima, uma conexão. Então, evidentemente, amar todo mundo. Amor fraterno.
Era pra isso? Claro, isso é a base. Claro. É porque eu tô muito tempo fora de uma família, gente. Não sabia que era pra isso. Mas tecnicamente, a escola, a família é a primeira escola, o primeiro laboratório desses afetos administráveis. É o primeiro lugar onde se aprende algo que é fundamental para a sociedade. Você tem que estimular o consenso e civilizar o dissenso. Então, quando a gente tem famílias pequenas, a gente acaba tendo um problema de socialização no futuro? Claro. Você foi exatamente no ponto. Você já tinha dito isso, corroboro. Porque como é que eu divido, como é que eu compartilho, como é que eu gerencio conflitos? Você pensa bem, um cara que é filho único, ou uma menina nasceu classe média alta, a primeira vez que ela vai ter a noção de ter que dividir a coisa vai ser na escola. Isso vai ser caótico. É caótico. Vai ser não, é caótico. Puxando aqui, Davi que adora muito Piaget. Piaget ou Pinochet? Os dois. Não, não, Pinochet não. É porque a minha postura é mais de Pinochet. Mas... Eu sou quase um antifa. Eu só não sou antifa de carteirinha. Lá da pedagogia, lá, Piaget, que é biólogo, né? Piaget tem que estar... Ele teve uma profissão que não tem muito a ver com... Deve ter sido biólogo, ele fez todas as experiências nos filhos dele. Exato. E paizão, né? Mas constatações ali de que, assim, naturalmente, até ali 2 anos, a gente é realmente egocêntrico. É sociopata. Uma criança naturalmente. É sociopata. Mas é uma coisa É um diabo, é feito para matar, para arrancar. É claro que é, gente. Mas é assim. É assim. Então, é assim. É uma pulsão de o que eu quero, na hora que eu quero, grita, esperneia. Me desmente aqui. Não tem jeito. Não vou dizer que depois não se converte, mas um bebê, aquilo é a porta pro inferno. Não te deixa dormir, rouba sua mulher, rouba seu marido, rouba seu tempo, aquela coisa toda. Em nome do amor, aquela coisa maravilhosa, entendeu? Não sei o quê, adoro criança, tudo bem. Mas se você pensar bem, praticamente falando, a pessoa colocar, se calcular, não vai na prática filho, não faz sentido. Aí vira pai de pet. Um filho é uma na prática não faz sentido, mas é por isso que o amor pro filho é altruísta mesmo, é pensando nele. Totalmente, porque ele só te complica. É isso mesmo. O filho, né? Entendi. Mas irmão, doido, corrido, o filho que eu não escolhi. Se colocar essa merda aqui, o que tinha a ver com isso? E o irmão, ele é imposto, que alguém escolhe, e ele é vitalício e também. Ainda vai dividir entendeu? Ele ainda vai dividir metade. Pois é. Tá forçado pela lei. Não tem ex-irmão, não tem. Tô brincando, adoro meus irmãos. E a personalidade dos irmãos? É um ponto interessante. Boa pergunta. E aí? O mesmo pai, a mesma mãe, na mesma criação, na mesma casa, os caboclos são diferentes. Como é que faz? O que você acha da personalidade? O que você acha que influencia? Fator genético, criação? Por exemplo, você se vê muito diferente das suas irmãs? Totalmente. Não tem nada que possa falar que está influenciando ali. Porque são os mesmos pais. Tudo criado da mesma forma. E somos completamente diferentes. Isso é um conflito? Não sei se por questão de geração também, né? Porque como elas têm essa diferença... Já posso te dizer que não. Porque a gente é diferente, sim. Muito próximo. Mas tem 2 anos de diferença. E continua. Ele tem um posicionamento, eu tenho outro. Minha mãe passa mal, porque ela tem que lidar cada um de uma maneira. Mas aí vocês estão falando de personalidade. Eu queria me aprofundar mais. E quando o caráter é totalmente diferente? Acho que aí é um desafio. E geralmente os pais gostam daquele que tem uma fragilidade, tende a gostar mais. Mas eu acho que não é gostar, é querer proteger. Não, eu acho que é querer apoiar ali Só que geralmente, isso de alguma forma. Desculpa te interromper, geralmente quando se debruça demais sobre um, é em detrimento do outro, né? Ou dos outros. Mas que isso não gera problemas ou conflitos também, até dentro do núcleo familiar? Claro que sim, ué. Gente, já dou a palavra de volta para a Amanda, que ela estava concluindo, a questão de Caim e Abel é justamente essa. Mais do que uma questão de inveja, é ciúme. O texto diz que Caim fica chateado pelo modo com o qual Deus olha para Abel. Pensa nisso. O modo com o qual olha. Amada, quando eu chamo todo mundo de amada. Amada, aqui é cheio de main interrupting. Não deixa. Vontade, não. A mulher aqui não fala, não. Mas o concluindo, você estava falando? Não, mas aqui a mulher fala muito. Vocês pegaram das 3 irmãs, a que fala mais. Você é mais introvertida do que as outras 2, né? Vocês escolheram a irmã errada pra vir nessa mesa de homens. Não, mas fale, por favor. Mas é de fato, né? E essa diferença do temperamento é uma coisa muito interessante. E, por exemplo, no caso de mulheres, você acha que isso é mais complicado? As mulheres entre si? Eu não sinto isso
acho que pela diferença de idade, mas eu vejo o relacionamento das minhas irmãs... Mais novas. E com certeza vai ter um ciúme, vai ter uma coisa diferente ali de tratativa. Mas eu não sei se é por serem mulheres ou se é por serem irmãs da mesma idade. Então, os dois aí vão poder nos apoiar nessa dúvida. Eu posso dizer que é muito próximo de Caim e Abel mesmo. É a mesma criação, mesmo convívio, mesmo berço, mesma educação e fica diferente. Vocês brigavam na adolescência? Demais, assim. Normal. Porque não tem como desvencilhar a competição e a cooperação dessa relação. Né? Vão ter momentos disso. Lógico. O bonito é que sempre chega numa conciliação. Né? Os pais mesmo sabem. Não, daqui a pouco tá brincando junto ali. Não se torna uma inimizade ou uma violência no sentido pode se tornar. Mas tem pode se tornar, dependendo de 1 milhão de coisas pode se tornar. A herança, né? Que é o mais comum, né? Lógico. Eu já vi padre falando que ele já conseguiu perdoar de tudo, menos briga de herança. Não, Jesus isso no Evangelho, mas Jesus está lá de boa e o irmão chega aos pés e ele fala assim, ordena meu irmão me dá a parte que me cabe aí na herança. Isso. Pense na Bíblia, Jesus teve que haver com isso. Nós temos os irmãos de José, né? Também. Na Bíblia é uma coisa interessante. Tem muito conflito com o irmão, né? Não, sempre é conflitivo. Os problemas maiores têm a ver com isso. Caim e Abel, você pensa Esaú e Jacó. Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão. Porque ele está saindo primeiro. Pensa José, joga um cara no poço. Pensa em Jefté, os irmãos acusados de ser filho de uma prostituta. Absalão e Salomão. Então, tipo assim, Davi, irmão na Bíblia... Os irmãos de Davi entendeu? também. Os irmãos de Davi. Então, assim, na Bíblia, sempre irmão é problema. Sempre. E os irmãos de Jesus também? E os irmãos de Jesus? Tentaram tacar ele do monte. Irmãos que eram primos, né? Que é o Adelphoi, né? No grego. Mas tentaram tacar ele do monte. Em Marcos diz, olha, os irmãos, parentes... acham que ele está fora de si. E Lucas fala que eles pegam ele e querem tacar ele do monte. Você quer voar? Deu a louca nele. Você quer aplanar, se voar, e fazer asa, alguma coisa assim? Treme e atabaca. Falaram com Jesus, isso, você vai voar. E isso traz um erro muito grave, que tem gente que acha que Jesus teve irmãos, que Maria teve outros filhos, justamente por causa dessa etimologia que você trouxe do grego, que não há a definição para primo. É porque a noção de família nuclear, ela é muito contemporânea. É uma coisa bem contemporânea. Né? O judeu se cria no kibbutz, então família todo mundo. Maria perde o menino 3 dias. Isso com uma mãe... a negligência parental, ela tinha que ter saído presa de Jerusalém. Né? Como é que ela deixa o menino de 12 anos ficar... Porque não era função só dela. Era uma criação do coletivo. Dessa ideia da família, a mãe e o pai que são responsáveis aqui no sentido estrito, é muito contemporânea. Mas então as relações assim de irmãos, pelo que eu estou percebendo, pelo que a gente vê, né? Por mais que as famílias tenham saído daquele conglomerado e migrado aí para famílias nucleares, os conflitos continuam. São sempre os mesmos. E se intensificam, porque ele introduz aqui um elemento que está bastante ligado à psicanálise, essa ideia do ódio como um contorno do eu. Então, para a psicanálise, momentos muito interessantes na criança é quando ela aprende a mentir e quando ela odeia. Mentir porque significa que ela tem um universo subjetivo que é dela e que ninguém toma. Então, é um bom sinal. E quando ela odeia, porque significa que ela está entendendo que tem um obstáculo. Eu sou o prazer, a pulsão, eu grito e meus pais acordam, todo mundo me quer no colo, mas agora não, tem um irmão para dizer, você sai daqui que eu te enfio a mão na cara. Aí ela começa a entender relação, limite, ética, entende? É o melhor momento para esse Narciso entender que ele não é senhor do mundo. Né? Esses conflitos é que vão dando forma, né? Se fosse... Claro, o contorno, né? É o contorno, né? Então... E também a presença do irmão, ele se posiciona como amigo. Então, vale mais o tapa do amigo do que o beijo do irmão, né? Então, por esse princípio, muitas vezes o irmão sabe exatamente onde te atingir. Claro. Ele sabe, ele tem uma precisão absoluta que outra pessoa que não está dentro do contexto não sabe te atingir tão bem quanto ele. Entendeu? Então, por isso que é muito fácil inflamar essa relação.
Claro. Porque é um alvo fácil. Claro. Entendeu? Da mesma forma que eu posso construir uma relação genuína de amor, eu destruo ela com a mesma... Claro. Com a mesma força, né? E a gente só falou assim de relações desastrosas com os irmãos dentro da Bíblia. Tem alguma relação que salva ali entre irmãos na Bíblia? Que salva entre irmãos na Bíblia? Deixa eu pensar aqui. Eu posso, Nossa, eu então posso não tem tentar nenhuma. Aqui, eu posso tentar puxar que é o seguinte: quando Tiago e João está escolhendo os apóstolos, você vê a relação muito próxima ali, né? Pedro. Até nas merdas. Pedro e André, Tiago e João. Então você vê que, por exemplo, The Chosen deixa isso de forma muito bem ilustrada, que André está o tempo inteiro falando com Pedro. Ele é o Messias. Que Messias? Não tem Messias aqui não. Então o irmão fica o tempo inteiro batendo forte nessa tecla e tudo, e tentando fazer com que o irmão... Então, se a voz do irmão ela não está sendo forte, quando dirá a dos outros? Inclusive, deixa eu só interromper aqui, queria chamar todo mundo a ver também o nosso episódio do The Chosen, que também, né, quem nos brindou foi o Rick, ficou muito legal o episódio, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. Mas é interessante isso que ele traz, porque, de fato, os primeiros apóstolos se conectam por serem irmãos. Então, a perspectiva é justamente essa. André chama o seu irmão Pedro, são os primeiros discípulos, Tiago e João ali, né? Então, vamos dizer assim, nepotismos que deram certo. Apesar de Esaú e Jacó, né, ser um exemplo de irmãos que não deram certo, eles se reconciliaram, né? No fim ali, eles se reconciliaram. Aí depois se separaram, formaram 2 povos, tem que falar para eles, inclusive. Que os povos não estão sabendo que eles se reconciliaram. Ainda continuam fazendo briga, né? Porque é o que tudo indica. Mas mais do que Esaú e Jacó, né? Isaac e Ismael. Quer dizer, dão origem a essas brigas que nós temos até hoje, né? Porque de Isaac vêm os judeus e de Ismael vêm os povos aí, né? Os filisteus, filistém, palestinos. Então, a origem é essa. Né? Falando aqui em Esaú e Jacó, a gente estava falando aqui só de irmãos da Bíblia, né? Mas, né, nós temos também irmãos na literatura, né? Aí eu me lembrei aqui de Esaú e Jacó, que é um livro de Machado de Assis, que eu li, inclusive recomendo. Não gostei do final. Momento literário. Quer trazer... Não gostei muito do final. Né? Inclusive, Machado de Assis está muito em voga, né? Uhum. Depois do Aos Vermes que roeram as frias carnes do meu cadáver, ele está em voga. E aí, vocês conhecem algum caso de irmãos? Pode ser desastroso, pode ser interessante aí da literatura. É bom para brindar e para ensinar esse povo a ler também. É o que isso mesmo falou, que nem Dostoiévski, que nem os irmãos Karamazov. São perfis interessantes ali naquele momento, né? O Mitria, que é mais colérico ou até mais... Assim, traz mais aquilo que a gente chamaria de defeitos de caráter, tanto que o final não é positivo. Não vou contar o spoiler aqui. Típico da literatura russa. Exatamente. Termina com alguém matando alguém muito arrependido. É típico dos russos, e né? o Alexei é um gênio, né? Um santo, um homem que tem um senso assim de transcendência, aquela coisa toda, né? Tanto que é monge, enfim. Então, é um bom exemplo disso também, né? De como... Você tem perfis diferentes do mesmo pai. Cosme e Damião, os santos também têm esse papel. Eles não eram propriamente irmãos, né? Mas acabaram entrando... Talvez eles não provavelmente existiram, né? Tem isso. Então são entidades. Pode ser. Na macumba são. Entidades, né? É boa a festa São São Damião. Tem doce, eu né? comi doce. Minha mãe falava assim, que eu ia na macumba pegar doce de São São Damião, das Umbanda, quer dizer, né? Aí minha mãe falava, garoto, ó, porque não dava só doce aqui, não. Dava doce, dava aquelas... suspiro, biscoito, aí minha mãe falava, ó, vai lá, que minha mãe é toda esquisita, né? Vai lá, traz pra mim, traz pra eu orar, hein? Aí, beleza, comia 2 saquinhos no meio da rua, levava um só. Orar. Nunca me aconteceu nada, tô aqui, ó, vivo, firme e forte são. Eu acho que na música também é interessante, quando não são irmãos de verdade, ou quando... Júnior é bom, hein? Fala mal, Curti muito Sandy Júnior. Achamos uma Curti muito Sandy Júnior. Se a lua toca
toca no mar, ela pode nos tocar, mano? Conte-nos a sua experiência com o Sandy Júnior, conte-nos. Não, tô brincando, pode ir. Você não curtia muito, não, Sandy Júnior, não? Eu acho que eu comecei a curtir depois de mais velha, pra ser sincera. Nossa, tá entregando muita Se coisa. entregar, Já que tá entregando. Chororó. No sertanejo traz muito isso também. Como que os irmãos, relações assim muito belas, que inclusive estão presentes aí na nossa literatura e por aí vai, né? Mas eu queria extrapolar e trazer uma perspectiva também da morte. E aí, quando vem a morte, né? De um irmão? Vocês têm mais propriedade para falar, né, Samuel? Terrificante. Assim, é uma marca profunda, assim, de um vácuo, de uma coisa assim, né? Eu acho interessante lá em casa que a gente tem fotografias, uma coisa assim que me chamou a atenção. Aí tem o lugar da foto dos avós, dos tios, né? Mas a minha irmã não tem. Então, quer dizer, é uma dor tão intensa, né? Uma coisa tão assim que, de fato, marca profundamente. Sobretudo quando é na infância, né? É uma pessoa mais velha, um avô, né? E eu lembro continuamente, por exemplo, a minha ordenação, por exemplo, eu me lembro, assim, nitidamente, assim, de sentir essa ausência, a presença, né? E outros momentos, assim. E como nós temos o mistério da comunhão dos santos, quando eu tenho alguma coisa difícil para resolver, eu rezo para ela. Você que está aí mais próximo, já chegou antes, dá para você me ajudar com isso aqui, né? Mas é uma marca profunda, né? Muito profunda. É porque há também, né, passagens bíblicas que o próprio Cristo diz, eu sou a espada, eu vim para separar, claro, né? Irmão, pai, mãe. E eu fico pensando também... como que seria essa ausência, né? Imagina você chegar na contemplação da graça, num céu, e saber que o seu irmão não está ali. Claro. Se você tiver essa consciência, claro, entendeu? De fato, vai ter que configurar aqui um novo significado do amor. É como viver sem essa pessoa, né? Eu já refleti sobre isso, entendeu? O que causaria a ausência do Christian na minha vida? Uhum. Você está entendendo? Mas eu só consigo especular. Porque sentir de verdade... Não dá nem para antecipar, né? Não dá, entendeu? E vice-versa. Mas são pontos também que ajudam a entender que, por maior que seja o conflito, quando você está diante da morte, essas coisas... tudo se relativiza, né? E fica menos relevante. Então, você está chorando lá na beira do caixão do seu irmão, que você tanto brigou, opa, está equivocado. Chorasse antes. Claro. De fato, agora eu vejo testemunhos muito positivos, né? Meu pai, filho único, mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção na minha família é a relação de irmandade que a minha mãe tem com os irmãos dela. Assim, uma coisa que eu nunca vi, assim. Como que eles têm uma conexão, uma proximidade, uma empatia. Nunca vi. E é engraçado que o irmão normalmente briga se o outro pega uma camisa emprestada, briga se entra no quarto sem bater, mas daria a vida por ele, claro, né? Então, assim, briga pelas pequenas coisas. Colocação, Amanda. Mas quando é profundo, quando é uma necessidade, é quem vai estar ali para te ajudar. Eu vejo, né, contar mais um testemunho assim. Hoje você está bastante testemunhal. Testemunhal. Tá querendo se converter? Desconvertido. Fala que seu irmão é crente. Meu irmão é evangélico. Aliás, minha família toda é infiel. Minha família toda. Mãe, pai, irmão. Começou pelo meu irmão. Aí depois, mas meu irmão... né? Seu irmão que levou sua família? Não. Sabe o que é? Não. Meu irmão, né, com 10 anos... foi pra... Ele não buscava as balinhas, não? Não, meu irmão não. Meu irmão, como eu falei, a diferença da gente é 5 anos. Ele começou aí, gostou e ficou 10 anos. Aí minha mãe e meu pai... Ele é mais velho. Ele é mais novo. Aí ele foi porque ele quis, né? Minha mãe e meu pai foi porque a vida descambou, começou a dar errado, aí foram. Não estou aqui para falar da vida dele, mas é minha família, posso falar. Estou no meu lugar de fala, minha família. Se eu falo mal dos outros, não vou falar da minha família? Isso mesmo. E outro ponto importante, falar da família, falar do irmão, só a gente que pode. Sim, só a gente. Eu ia falar exatamente isso da minha mãe. Minha mãe... Fala mal, mas na hora que morrer não vai no caixão. Minha mãe é uma pessoa muito tinhosa, né? E tá sempre em atrito. Hoje nem tanto, porque agora tá todo mundo mais velho, mas quando eram mais novos, estavam sempre em atrito. Mas se você falar qualquer coisa deles, você ganha uma inimiga.
É interessante. Você ganha uma inimiga. E eu acho assim, a irmandade do pessoal da minha mãe, uma irmandade eu acho até meio perigosa, porque eles se acobertam. É uma máfia, eles se acobertam nos erros. Falei, mãe, pelo amor de Deus, você não tá vendo que isso tá errado. Ah, mas é meu irmão. Vai. Passa pano pro irmão. Não conserta tuas veredas, não. Conserta tuas veredas. Mas olha, eles citou até versículo bíblico pra ela. Eles costumam se acobertar, passar pano para eles. A gente tá vendo que é um absurdo o que tá acontecendo, mas entre eles ali, eles se acobertam. E assim, eu nunca tive chance de acobertar meu irmão, mas isso é comum entre os irmãos, se acobertar. A coisa tá errada e o fulano tá lá acobertando o caboclo. Isso é comum? Ou então empurra pro outro também, né? Não, foi ele. Não foi. A culpa é minha, então empurra quem eu quiser. Mas você achou interessante? Não, é porque hoje as famílias estão cada vez mais reduzidas. Mas, claro. E na perspectiva de famílias numerosas, 12, 13, 14 filhos, como eram na época dos nossos pais. Minha mãe tem 12 irmãos e avós. Eu vejo assim, aí fica cada vez mais difícil. Porque você vai ampliando, né? Essa diferença ela vai crescendo exponencialmente. Do ponto de... ter diferença de convívio que você vai parar para pensar e falar assim, não é da mesma família, não é o mesmo. É muita gente para decidir. E essa questão da diferença de idade traz isso que ele trouxe? Essa coisa assim, nossa, vocês não são minhas irmãs, não é possível. Na verdade, às vezes eu falo com a minha mãe, assim, não é possível que você tá criando as meninas do mesmo jeito que você me criou, porque como que pode ser tão diferente? Na minha época, você não aceitaria uma situação dessa, comigo seria diferente. Então, tem esse tipo de cobrança. Mas eu acho que está mais voltada para os meus pais do que para as minhas próprias irmãs. Mas é que ela falou uma coisa interessante, né? Que minha mãe falava antigamente assim comigo, né? Quando eu cobrava essas coisas. Porque com o Douglas, o nome do meu irmão é Douglas. Com o Douglas é diferente, né? Ela falava assim, que ela é tinhosa, mas ela tem uma voz assim, baixinha. Ela falava assim... Os erros que eu cometi com você, eu não cometi com seu irmão. Eu falava assim, com meu irmão você cometeu novos erros. Ela ficava para morrer. Mas eu acho que os mais novos, sobretudo, os pais vão ficando mais... Acho que... Vai perdendo a mão ou vai ficando mais... Eu acho que perde a mão. Eu acho que eu tenho a sensação que eu sou o rascunho e ele é a obra acabada. Porque parece que minha mãe treinou comigo... Nessa perspectiva que você trouxe, ó, ela fala assim, você chegou a passar fome pela minha ignorância de não ter ali um auxílio de alguém que desse noções ali pré-natais e tal, e com o seu irmão não, seu irmão já consegui lidar, porque eu já sabia o que era uma dor de ouvido, eu já sabia o que o choro era fome, e você eu estava meio ficar melhor, né? Entendeu? Mas eu acho que os pais tendem a ser mais rígidos com os filhos mais velhos. Eu acho. E qual de vocês dois é o preferido? Adoro essa pergunta. E sobretudo quando os pais mentem, porque mente. O pai fala que não tem um filho preferido, tá mentindo. Não é na perspectiva de vocês, não. Eu sou primogênito, eu sou preferido, não tenho Mas quem que vocês sentem assim que é... Não, eu sou primogênito, eu sou preferido. Ele me amou primeiro. Pra quê? Ele me amou primeiro. Uma preferência de... Toda mãe fala que não tem. Mas Amo igual. Sua mãe te chamou de rascunho. Não. Você acha Se ela falar um negócio desse, então significa que você sente que é mais lá. Né? Eu tento jogar a sardinha aqui, mas talvez, eu pensando também que eu dei mais trabalho, assim, eu sou mais colérico, assim, eu sou... Ele é mais afável, assim, chama pro abraço, Isso. Então talvez ele tenha demandado mais atenção, eu fui um pouco mais solto, porque ele era mais calmo, que alimentava bem, que sabe essas coisas que a gente ouve falar. Tem cara que não comia sei, né? Eu já fiz essa pergunta para minha mãe no sentido que eu fui papai agora e aí eu olho para minha filha e fico pensando assim, será que se vier outra eu vou conseguir amar com a mesma intensidade? Entendeu? Será que... E eu fico perguntando à minha mãe, ela fala, não, igualzinho. Eu acho que a intensidade sim, mas o modo não tem jeito. Eu acho que é uma questão natural, por exemplo, eu vejo lá em casa, a gente brinca aqui com signos, né? Eu vejo que meu pai, minha mãe e meu irmão... Brinca. Brinca, Olha, né? horóscopo. Maio, abril. Não pode. Não é só...
temperamentos, não é signo. Então, liberou taurino, vai falar que de mim. Eu sei, eu sinto cheiro de longe. Para com isso. Vai falar o que de mim aqui? Deixa eu ser virginiano com a minha precisão. Então, enfim, mas eu observo que são muito mais parecidos no sentido assim, dos afetos, mais da visceralidade. Eu sou muito mais reservado nessa perspectiva que a minha família. Eu vejo que meu pai, minha mãe, minha irmã, eles se conectam muito mais facilmente nas alegrias e nas brigas. Eu sempre me vi em casa mais na ponta da mesa. Não no sentido de não gostar, nada disso, não, mas mais, assim, com a independência afetiva e emocional muito mais. E lá na sua casa, quem que é a preferida? Então, acho que eu vou ir nesse contexto do Samuel aí, de que não é uma questão de preferência, mas de personalidades. Então, eu tenho uma irmã, a minha irmã caçula, ela é mais doce, ela é mais atenciosa. Mais manipulador, então, a gente, é típico ela de tem irmão mais doce. a ter mais atenção, porque ela tá ali dando atenção, ela tá retribuindo o carinho. E sabe uma coisa que me chama muita atenção nela? É que ela é a que mais parece com a mãe, é muito interessante, né? Verdade. A fisionomia. Fisicamente, né? Então, naturalmente, acho que isso, né, deve gerar também uma conexão, né? Mas também tem que pensar assim, toda vez que nasce um filho, nasce uma mãe e um pai. Essa relação, ela recomeça, né? É lógico que a mesma pessoa se reinventa. É a mesma pessoa, mas meu irmão tem uma relação com a mãe dele, e eu também tenho uma relação com a minha mãe. É a mesma pessoa, lógico, né? Mas isso ali recomeça, né? Como você falou. E como é que é o negócio com o cunhado, hein? Estão colocando o negócio dos irmãos, cunhado e cunhado. Como é que você sente que isso na família é? Nossa, eu vou apanhar. Cunhada separa irmãos? Boa. Cunhada separa irmãos? Eu tenho a impressão que na herança o problema não é o irmão, mas a cunhada. Porque a pessoa coloca a peixeira no seu pescoço e fala que você vai pedir sim. Cunhado não separa irmãs, mas cunhada separa irmão. É uma coisa interessante. Eu tenho essa impressão também. Eu conheço vários casos. No nosso caso, elas se unem. Contra vocês? Com certeza. Contra? As duas? São duas. Aí o outro sentido de irmão, que não é o biológico, né? São duas irmãs também. Mas no caso delas, assim, elas são cunhadas, né? Mas eu digo assim, no caso, tipo assim, a relação... Acho que quando é homem, assim, nem tanto, mas quando é um homem ou uma mulher, quando entra um cunhado ou uma cunhada, tipo assim, eu vejo muita bagunça a esposa a esposa casada com um cara e a irmã do cara. Eu tenho uma cunhada. E se ela estiver nos ouvindo, eu vou inclusive ganhar mais alguns pontos lá. Não, porque de verdade, ela, por questão de personalidade também, ela é zero problema. Ela é muito doce, muito tranquila e sempre foi, desde quando eu e o Bruno começamos a namorar 14 anos atrás. Então, sempre foi uma relação muito positiva. Tanto dela quanto com o meu cunhado. Ele tem um irmão e uma irmã. E com ela eu tenho essa proximidade maior no sentido de se precisar falar alguma coisa, de estar mais próximo. Eu acho que eu vejo ela mais próxima do que o irmão dele. Entendi. No sentido de ter mais confidencialidade, coisas assim. Aquilo que é próprio da mulher. Próprio da mulher. Então eu não vejo que, por exemplo, neste caso teve uma relação de ciúme ou algo assim. Eu acho que foi muito positivo. Uma dúvida, pelo que você percebe, por exemplo, de amigos seus e tudo, você não vê uma bagunça nessa relação, geralmente a irmã com a esposa com a cunhada, não? Assim, de média? É uma dúvida mesmo. Eu nunca percebi algo específico nesse sentido, não. Então, agora a gente nos encaminhando aqui para eu queria aproveitar a oportunidade. Agora eu tô no poder. Você é católico, né? Testemunho de Jeová. O que acontece? Quando eu estava refletindo sobre o que eu ia falar com meu irmão, eu trouxe para ele uma surpresa. Ele fez um discurso. Que é o seguinte: quando eu disse lá no início que eu sempre tive muito orgulho dele, esse é um jornalzinho de 99, ou seja, de 25 anos atrás. Abre aí, onde eu grifei. Eu lembro disso aqui. Aí. Abre aí e lê. Tá vendo a nostalgia aí que eu falei? Lê o que está escrito aí. Isso aqui é maravilhoso, cara. Tá vendo? A gente tem que ter irmão, gente. Cadê? Pra câmera. Isso aqui é verídico, tá? Lá na escola. De Richardson, sala 12, para Christian, sala 6. Parabéns pelo seu talento no teclado
Que, inclusive, tem que fazer jus, só fui por culpa dele, porque senão ele ia apanhar, porque ele que era para ter ido para a aula, e ele falou, não, vai lá, porque senão eu apanho. Assim começou a minha história com envolvimento com música. Mas enfim, parabéns pelo seu talento no teclado, pois você tem chance de se tornar um grande profissional, tenho muito orgulho de ser seu irmão. Palmas para ele, cara. Fechando a... Muito bom. É uma ótima forma de dizer amém. 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 Muito bom, muito bom. Obrigado por assistir. Compartilha, Curta. se inscreve no canal.